Como vai, irmãos? Mais uma vez nós estamos aqui juntos, através desse canal, que tem sido bênção, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Que tem sido bênção e tem nos dado a oportunidade de estarmos juntos, né? De alguma forma, nesse tempo em que nós não podemos nos ver pessoalmente, amém? Hoje nós estaremos estudando a lição número 11, na revista desse trimestre, que fala da vida do apóstolo Paulo. E eu já peço aos irmãos que deixem sua Bíblia aberta no livro, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E nós também vamos ler um texto de Isaías, capítulo 1, e Oséias, capítulo 6, amém? O tema da lição é uma contracultura no mundo perdido. O que seria uma contracultura no mundo perdido, né? Mas antes de a gente dar início nessa lição, a gente vai fechar os nossos olhos, vamos orar e pedir a Deus que Ele nos capacite para que a gente possa entender a respeito de tudo aquilo que vai ser falado aqui, amém? Feche os teus olhos, ora comigo nesse momento. Pai, eu te louvo, Deus, por essa oportunidade mais uma vez, te agradeço pela oportunidade, por esse instrumento, Deus, que nos permite, Deus, estar mais próximo e podemos, Deus, querido, estar compartilhando da tua palavra, compartilhando, Pai, daquilo que o Senhor tem ministrado nos nossos corações. Capacita nossas vidas e fica conosco nesse tempo, em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos lá, irmãos. Então, o que seria essa contracultura, né? O autor ele vai falar basicamente que o evangelho em si é essa contracultura. Quando a gente pensa numa contracultura para o mundo, essa contracultura seria uma cultura que agiria contrária à cultura que existe no tempo de hoje, né? Ou seja, a forma como o mundo, né, como o mundo age, o sistema mundano, em todos os seus aspectos relacionais, financeiros, por que não religiosos, ou seja, de diversos aspectos nós temos um pensamento do como o mundo pensa, né, e como a gente vivencia, como a gente analisa, como a gente entende, qual é a nossa referência desses aspectos à luz da palavra de Deus, à luz, à luz do Evangelho, né? Então é sobre essa contracultura que a gente vai falar, e o apóstolo Paulo, ele vai, a partir do capítulo 12, ele vai começar a elencar uma série de características de como seria ou como precisa ser a vida daquele que realmente é justificado pela fé, né? E a temática da carta de Paulo aos Romanos é justamente isso, a justificação pela fé. Então o apóstolo Paulo ele vem, ele vem falando sobre essa justificação, ele vai falar sobre o pecado, sobre como o pecado atingiu a humanidade, ele vai falar da importância da justificação pela fé e de alguma forma como isso afeta o pensamento israelita, ou seja, que entendia que a salvação estava atrelada à obediência à lei, né? E durante todo esse período, esses 11 capítulos iniciais, quando o apóstolo Paulo chega no capítulo 12, ele começa a concluir a carta de Paulo aos Romanos, e aí ele começa falando um termo, né, que é bem comum numa conclusão de pensamento, que é o termo portanto. Então ele vai dizer rogo-vos portanto, ou rogo-vos pois, ou seja, depois de tudo isso que eu falei, depois de toda essa elucidação através dos capítulos anteriores, Paulo ele inicia essa conclusão, e essa conclusão ela tem como característica a apresentação de como tem que ser o pensamento, o comportamento, a condução da vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. E Paulo começa esse texto lá no capítulo 12, a partir do versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus. Ou seja, sabe, Paulo é uma expressão, né, de desejo muito forte, né, de Paulo, para que os irmãos pudessem, pelas compaixões de Deus, apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e que isso seria o culto racional deles. E por que o sacrifício vivo? O sacrifício vivo porque é um sacrifício voluntário, o sacrifício vivo porque é um sacrifício espontâneo. É um sacrifício, não é um sacrifício do corpo físico, é um sacrifício da mente, é um sacrifício
de todo um ser, que consiste em entregar, em depositar a sua vida nas mãos de Deus, para que Ele possa tratar a nossa vida, a fim de nos capacitar a formar essa cultura, né? Essa cultura racional, né? Uma cultura racional. Por isso que o culto ele é racional. Ele não é um culto racional porque ele tem uma liturgia. Ele é um culto racional porque ele forma uma cultura fundamentada nos princípios e nos valores do Evangelho. Amém? E esse processo de formação, ele começa justamente lá no capítulo 12, no versículo 2, ele vai dizer: e não vos conformeis, ou seja, não tomeis a forma deste mundo, mas sede transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esse processo de transformação de vida, ele começa com uma ação interior, ou seja, como Deus ele trata a nossa vida através da pessoa do Espírito Santo, renovando o nosso entendimento, e à medida que o nosso entendimento vai sendo renovado, ou seja, não é um entendimento renovado porque é um novo entendimento de recente, né? Mas é um novo porque ele é íntegro. Passe o tempo que passar, sofra as influências que sofrer, ele não se corrompe. Por isso que ele é novo, né? Então nós precisamos dessa renovação para que o nosso entendimento ele deixe de ser um entendimento corruptível para passar a ser um entendimento não corruptível, ou seja, um entendimento fundamentado, firme. Amém? E à medida que nós vamos sendo transformados por essa renovação de entendimento, nós vamos experimentar essa transformação. Interessante que a palavra grega para transformação nesse texto é a palavra metamorfo, que originou a palavra metamorfose, como nós conhecemos em português, que fala sobre uma transformação visível, ou seja, não é uma transformação invisível, não notável, não, pelo contrário, é uma transformação visível. E ela precisa ser uma transformação visível porque ela vai ser o quê? Uma referência para outros, amém? Então, uma renovação do entendimento que acontece dentro de nós, através da ação de Deus, da pessoa do Espírito Santo, e isso vai sendo exteriorizado, vai sendo revelado através de uma transformação de vida. Isso faz com que a gente experimente qual seja a boa vontade, a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. E a gente vai começar a entender a vontade de Deus em todos os aspectos da nossa vida, né? A gente vai entendendo a vontade de Deus nos aspectos relacionais, nos aspectos, seja lá quais forem, né? Profissionais, ou seja, tudo aquilo que a gente vivencia, a gente vai passar a ter uma nova perspectiva, um novo entendimento, um entendimento sólido, um entendimento firme, um entendimento renovado, né? E vivenciar isso tudo vai fazer com que a gente experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, amém? E isso é uma realidade que primeiro começa dentro de nós, ou seja, isso começa de dentro para fora. Isso é muito importante. O tópico 3, por exemplo, da lição, ele vai falar sobre a santidade moral e não litúrgica, né? Isso é muito interessante, porque muitas das vezes a gente, sem perceber, a gente acaba condicionando a nossa santidade à medida que a gente vai empenhando esforços na nossa construção ritualística, litúrgica, organizacional, né? Que tem o seu lugar, que tem a sua importância, né? Mas que precisa ser uma consequência de uma realidade interior. Ou seja, eu não sou santificado pela qualidade daquilo que eu faço, mas aquilo que eu faço se torna instrumento de Deus à medida que é resultado, que é consequência de uma santificação, né? Então, eu não sou santificado porque eu
prego bem, eu não sou santificado porque eu canto bem, eu não sou santificado porque eu chego cedo no culto, eu não sou santificado porque eu chego atrasado no culto. Eu também não estou aqui incentivando ninguém a essas coisas, né? O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que não tem a ver com realidades exclusivamente exteriores, pelo contrário. À medida que nós somos transformados no nosso interior, nós vamos dizer assim, salvando tudo aquilo que a gente faz, santificando tudo aquilo que a gente faz, onde a gente coloca a nossa mão. Amém? Ou seja, é uma realidade que não tem a ver com práticas ritualísticas. Ou seja, se o meu interior não tiver tratado, se a minha vida, se o meu entendimento não tiver sendo renovado, por mais bonito que possa parecer aquilo que eu faço, isso não, para Deus, isso não cumpre propósito. E é justamente por conta disso que eu queria ler 2 textos com os irmãos. O primeiro texto está lá em Isaías, no capítulo 1. Eu queria que os irmãos abrissem lá. O texto de Isaías, capítulo 1. Eu queria que os irmãos e depois abrissem a Bíblia lá em Oséias, no capítulo 6. Preste atenção no que Deus fala através da boca do profeta para o povo, gente. Olha só. Versículo 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, ó povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Ele está falando aqui da prática ritual do povo, que eles aprenderam, a questão dos sacrifícios, tudo eles aprenderam a fazer. Mas de que serve tudo isso, né? Já estou farto, ele vai falar lá no versículo 11, já estou farto dos holocaustos de carneiro e da gordura de animais nédios. Não folgo com sangue de bezerro, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vides para compareceres perante mim, quem requeriu isso de vossas mãos que viestes pisar os meus atos? Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação. As luas novas e os sábados e olha só, a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. Por que esse texto está querendo dizer para a gente? Todos os nossos ajuntamentos, sejam solenes ou não, tudo aquilo que a gente apresenta para Deus, liturgicamente falando, né? Se isso não for resultado de uma transformação de entendimento, se isso não for resultado, se isso não for consequência de uma vida transformada, isso não tem serventia diante de Deus, isso não cumpre propósito, né? O texto de Oséias, por exemplo, Oséias no capítulo 6, abra a Bíblia lá de vocês, Oséias capítulo 6, aqui é mais interessante ainda. Eu vou começar lendo o capítulo 1, né? É um texto bem conhecido, né? E a gente acaba se iludindo um pouco com esse texto, e eu vou explicar por quê. Preste atenção. Oséias capítulo 6, a partir do versículo 1, diz assim: Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará vida, ao 3º dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Olha que lindo! Ao versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Isso é uma verdade, a gente deve conhecer e prosseguir. O problema é a motivação do coração deles aqui, quando eles falam isso, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e ela nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. E aí começa o contraponto, né? E aí Deus fala através do profeta: que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Ou seja, palavras muito bonitas, expressões lindas. Olha o que ele vai falar no versículo 5. No versículo 5. Porque os abati pelos profetas, pela palavra da minha boca os mateis, e os teus juízos sairão como a luz. Olha o versículo 6. Porque o que eu quero é misericórdia e não sacrifício,
e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, quando ele fala de misericórdia, ele está falando de algo de dentro, ele está falando de alguém que foi transformado pela misericórdia de Deus e agora se torna uma pessoa misericordiosa. E quando ele fala de holocaustos, ele está falando de quê? De ritos, ele está falando de circunstâncias exteriores, de práticas, né, que foram ensinadas, mas que ao longo do tempo, ao invés de formar um entendimento, de amadurecer, se tornaram um instrumento de barganha. Ou seja, acharam que bastava eles chegarem e fazerem algo bacana, né? Vamos, né, oração, vamos orar muito. O texto de Isaías vai falar isso, a multidão das orações. Ou seja, são palavras duras, mas que são importantes a gente estar atentos para a gente entender que se o nosso interior, se aquilo que é a nossa realidade não visível não estiver fundamentada e firmada, tudo aquilo que é visível, tudo aquilo que é aparente, que a gente constrói de forma aparente, não se sustenta diante de Deus. Né? A gente pode usar o texto, por exemplo, da parábola da passagem lá das duas casas, que Jesus conta aquela passagem da edificação de duas casas. Ele vai falar do sensato e do insensato. E o que o insensato ele faz? Eu gosto muito de ler esse texto no livro de Lucas. Por quê? Porque é um detalhe no livro de Lucas, apesar desse texto se repetir em outros evangelhos, há uma peculiaridade no texto de Lucas, porque o texto de Lucas diz que o homem sensato, aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, ele cava. Então essa rocha ela não está aparente, ela não está visível. Esse solo firme, fundamentado, né? Esse fundamento firme, ele é uma realidade não visível, que ele só é encontrado porque ele cavou, né? Seria mais ou menos a gente pensar assim, a gente se ilude muito com a casa, porque a gente só olha para aquilo que é visível da casa. A gente não quer saber se aquilo que não é visível, mas que é essencial para que essa casa se mantenha de pé, se aquilo está realmente firme. Né? E aí ele vai chamar aqui aquele que se preocupa. Então, o que esse texto ensina para a gente? Que aquele que se preocupa mais com aquilo que se vê é um insensato. Mas aquele que se preocupa em firmar as coisas que se veem a partir de realidades não visíveis, amém? Nosso interior, esse é um camarada sensato, né? Esse é o sensato. Então a santidade, gente, é algo que vem de dentro, né? E vamos lá, vamos prosseguir. Tópico 4. A santidade é relacional, não é mística. Ou seja, eu queria fazer a leitura desse tópico rapidamente para a gente poder, né, falar sobre ele. O tópico 4 fala assim, ó, a santidade é relacional, não é mística. Na Idade Média havia os santos no poleiro. Eram pessoas que subiam em uma plataforma sobre um alto poste e ficavam ali por anos a fio. Alguns do reino em geral. Esta santidade mística e desvirtuada. Santidade é relacional, não é intimista. Apenas eu e Deus. Sou eu, Deus e o meu próximo. Isto é a igreja. Deus e nós, e não Deus e eu. Isto é santidade. Relações corretas com Deus e com o próximo. Quando saímos do culto, fortalecidos pela comunhão com Deus e com os irmãos, vamos ao mundo testemunhar nossa fé. O caráter cristão prova a nossa fé, se vê em nossas relações, mostra misericórdia, apoia os fracos. E retidão na vida. É melhor ser ingênuo e ultrapassado que ser cruel e frio como o mundo. Deus vê e julga. Esse é o autor falando sobre isso. Então é fundamental que a gente entenda que a nossa santidade, querida, ela é relacional. Eu queria falar de um texto, né, que está lá em Hebreus, que ele vai dizer assim, no que depender de vós, tendes paz com todos, né? Buscai a santificação, buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E às vezes a gente pensa muito que esse texto está dizendo para a gente que a única forma de nós vivermos o Senhor é se nós formos santos. E aí eu fico me perguntando, mas como é que a gente vai ser santo sem ter visto o Senhor? Que tipo de referência de santidade nós vamos ter? Né? E para a gente poder refletir sobre isso, na verdade, a santidade não é para que eu possa ver Deus. A santidade é para que eu, tendo visto Deus, me torne santo como Ele é santo, busque ser santo como Ele é santo,
para que aqueles que ainda não viram possam ver através da minha vida. De tal forma que se eu não for santo, ninguém verá o Senhor. Há uma responsabilidade nisso. A santidade é uma responsabilidade, não comigo mesmo, com a minha salvação. Mas a santidade é uma responsabilidade com a salvação daqueles que estão próximos de mim, né? Estão próximos de você, estão próximos de nós. Então a santidade, querida, ela é relacional, não tem a ver com eu, tem a ver com nós. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 12, nos versículos, em alguns trechos do capítulo 12, ele começa, na verdade, após o versículo 2, ele já vai falando sobre justamente essa necessidade de a gente entender e compreender que nós somos um corpo, né? Que essa renovação do entendimento, ela parte justamente dessa transformação na qual a gente deixa de entender a vida a partir da individualidade e passa a entender a vida a partir da relação. Que a gente não consegue alcançar Deus sem que isso seja gerado dentro de uma relação. Porque o próprio texto da palavra de Deus vai dizer que aquele que diz que ama um Deus que não vê é mentiroso se não amarão alguém que vê. Ou seja, como é que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo se eu não consigo amar, transferir esse amor para aquele que eu vejo? De tal maneira que, mais que eu me esforce em apresentar alguma coisa para Deus, se isso não passar, se não for gerado dentro de uma relação, isso se torna vão. Onde estão reunidos 2 ou 3 ali, eu me faço presente, né? Então não vão faltar textos para a gente entender isso. Então, querida, a santidade, ela é relacional. A nossa vida, ela está ligada às nossas relações. São das nossas relações que Deus vai se manifestar, que Deus vai se fazer conhecido. Deus, ele vai atuar na nossa individualidade, sim. Deus, a nossa relação com Deus, ela em determinados momentos, ela vai passar por momentos de individuais, não de individualidade, mas por momentos individuais, sim. Mas a gente não pode esquecer que o propósito de Deus é um corpo, uma família, amém? É uma família mais plena, glória a Deus. A gente entender que Deus, ele nos entregou uma família para que a gente possa ter uma referência, uma família micro, para que a gente possa ter uma referência da família macro, que é o corpo de Cristo, né? Então a minha família, minha esposa, o meu filho, é a família micro que Deus permitiu para mim, para que dentro dela eu pudesse experimentar, pudesse ser gerada uma referência a respeito de uma família macro, que é a família de Deus, que é a família de Cristo. E a gente vai entender por que Jesus diz aquela palavra, aquele texto que muita gente fica se perguntando, poxa, por que Jesus falou isso com a mãe dele, né? Quando a mãe e os irmãos vão procurá-lo, ele está ali, ele está ali reunido com algumas pessoas, e ele é interrompido e fala, sua mãe e seus irmãos estão aí. E ele diz, né? E ele faz uma referência às pessoas que estão ali ouvindo ele como sua mãe e seus irmãos. E às vezes a gente pensa que isso foi uma palavra arroz de Jesus, mas foi uma oportunidade de Jesus revelar para a gente um entendimento mais amplo de família, mais pleno de família, né? Para que a gente, em nome de Jesus, deixa Deus ministrar isso no teu coração, querido, para que a gente pare de se reunir como famílias e passe a se reunir como família de Deus, né? E que a gente use as famílias como referência para a gente entender o propósito de Deus na família que Ele está formando em nome de Jesus, amém? E é justamente isso, né? É a contramão do mundo, é a contracultura, né? Daquilo que o mundo tem apresentado para nós. Ou seja, enquanto o mundo está apresentando para a gente um pensamento individualista, o Evangelho, a transformação do nosso entendimento, a renovação do nosso entendimento vai nos conduzindo a um pensamento de coletividade, de relação. Amém? Glória a Deus. E basicamente isso, é uma vida transformada pela renovação do entendimento, que confronta o mundo. Você não precisa procurar entender o pensamento do mundo para confrontá-lo. Basta você conhecer a vontade de Deus e vivê-la. Basta que nós conheçamos
a vontade de Deus e vivamos. Automaticamente a nossa vida vai se contrapor ao mundo. Amém? Não porque nós estamos buscando uma contraposição do mundo, mas só porque nós estamos buscando a vontade de Deus. Essa vontade que é boa, perfeita e agradável. Amém? Glória a Deus. Espero que eu tenha me feito entender, que Deus abençoe a sua vida, esse tempo que nós estivemos juntos. Vamos orar para encerrar. Fecha teus olhos. Pai, eu te louvo por esse tempo juntos, por essa oportunidade. E a minha oração é que o teu Espírito seja derrame sobre vós sabedoria e revelação daquilo que é a tua vontade, Deus, para que a gente possa conduzir a nossa vida, nortear a nossa vida segundo o teu propósito, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.